Saudações a vocês que acompanham as meditações do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. É uma cena breve que o Evangelho nos traz hoje, mas que nos apresenta uma bonita reflexão. Nesse Evangelho, temos a cena de pessoas que levam até Jesus crianças, para que ele ponha a mão sobre elas e as abençoe. Nessa cena, ao se desenrolar o Evangelho, vemos os discípulos que repreendem, recriminam e criam dificuldade para que essas crianças se aproximem de Jesus. Diante disso, Jesus toma a palavra e afirma que não se impeça, não atrapalhe que as crianças se aproximem dele, porque o reino dos céus pertence àquelas pessoas que são como essas crianças. E aqui então temos a cena do Evangelho de hoje. Vamos então meditar um pouco juntos. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é a imagem das crianças sendo levadas para ser abençoadas. Veja, não era estranho que se levasse crianças aos mestres, aos rabinos que ensinavam a lei e pedisse a eles uma bênção para essas crianças. Isso não é algo estranho. O que significa dizer que o evangelista já nos apresenta Jesus na condição de alguém que tem autoridade, de um mestre, de alguém que ensina com a autoridade de um mestre. Porém, sabendo que isso não é uma coisa tão incomum, nós estranhamos então por que é que os discípulos se incomodam, né, com isso. Inclusive, criam dificuldades para que essas crianças se aproximem dele. Por que isso? Talvez aqui o evangelista queira nos recordar de quem eram as crianças socialmente no tempo de Jesus. Vejam, assim como acontecia com as mulheres, as crianças eram tratadas como cidadãos de segunda categoria. Na Bíblia, várias vezes a figura do órfão, que é uma criança que não tem pai nem mãe, é usada para expressar aquelas pessoas, para ser referências, ser uma imagem daquelas pessoas que são os últimos dos últimos em uma sociedade. As crianças, elas representam os que nada são, os que nada têm, os que são totalmente dependentes, os que não têm voz nem vez. E por isso não contam socialmente. Assim, a sua presença, procurando se aproximar de Jesus, poderia ser também entendida como um incômodo, como uma perda de tempo. A atitude de Jesus diante do incômodo e do gesto dos discípulos para com as crianças vem nos ensinar algumas coisas bonitas e importantes para a nossa vida cristã. Jesus não somente diz que as crianças não devem ser impedidas de se aproximar dele, mas também afirma que o reino dos céus pertence àquelas pessoas que são como elas. O que é que isso significa para nós? Primeiro, não podemos olhar as crianças com a nossa perspectiva moderna, atual, porque o que entendemos hoje sobre o ser criança é diferente do que era entendido no tempo de Jesus. Levando em conta o tempo de Jesus, ser criança evoca a sua condição de pequenez, de humildade, de dependência. Ser como uma criança significa que somente as pessoas que buscam a Deus com humildade, confiança nele, numa atitude de entrega, é que podem participar do reino dos céus. É o tornar-se o último para ser o primeiro, como Jesus vai dizer em outro momento no Evangelho de Mateus, trazendo essa ideia. Os últimos serão os primeiros. O ser criança é se tornar o último para ser o primeiro. Assim, os discípulos e discípulas de Jesus devem buscar se aproximar do Pai que está nos céus com a mesma atitude de uma criança. A simplicidade, a confiança nele, a abertura para aprender e crescer. Se assim o fizerem, esses discípulos e discípulas
serão acolhidos por ele do mesmo modo como Jesus acolheu essas crianças. Bom, por último, na nossa meditação de hoje, vamos falar um pouquinho do gesto de Jesus de impor as mãos sobre as crianças, porque isso também é significativo. Na Bíblia, geralmente, o gesto de impor as mãos sobre alguém está relacionado à ideia de eleição divina, de designação para uma missão em nome de Deus, ou a transmissão do dom do Espírito para as pessoas. Esse gesto de Jesus, então, nos convida a entender que todos os pequeninos, e aqui nós podemos, a partir da imagem da criança, ampliar para todos os pequeninos, que são os excluídos, marginalizados, esquecidos, aqueles que não contam na nossa sociedade hoje, todos podem se aproximar de Jesus sem medo. E mais ainda, ao se aproximar de Jesus, ele, o próprio Jesus, lhes comunicará a sua graça salvífica, o seu Espírito, resgatando a sua dignidade e a sua condição de participante da missão do próprio Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, aprendamos com esse evangelho de hoje a cultivar em nós essas duas atitudes. Primeiro, a atitude de humildade, de confiança, simples e sincera diante de Deus e da vida, como são também as crianças. Em segundo lugar, a outra atitude é que não sejamos como os discípulos, que nós não nos tornemos obstáculos que impedem ou criam dificuldades para que as pessoas possam se aproximar de Jesus, especialmente os pequeninos deste mundo. Sejamos acolhedores como o próprio Jesus, pois nos pequeninos excluídos e marginalizados deste mundo, Jesus se manifesta a cada um de nós e nos convida a segui-lo.